Atividade 2, espectroscopia. Isso é divertido. Talvez você já tenha ouvido falar de grandes descobertas astronômicas, uma nova galáxia que até então era desconhecida, explosão de uma estrela, blá blá blá. Como seria possível saber qual a composição, quais os elementos químicos que compõem a estrutura de uma pequena amostra de um objeto celeste que está em distância, anos-luz de distância da gente? Os astrônomos estudam o céu principalmente por meio da luz que os corpos emitem, que é a maior fonte de informação que a gente consegue receber aqui. Analisando cuidadosamente as características da luz emitida, é possível descobrir muitas coisas que ocorrem no universo. Vamos construir um espectroscópio. Vocês podem tentar fazer esse aí. Eu fiz esse em casa. Você vai precisar de uma caixa de papelão, um CD velho, esses CDR vagabundo. Aí você vai precisar tirar essa tinta aqui. Você cola uma fita, um durex, alguma coisa aqui, puxa, ele sai. E o CD fica transparente. Então, um buraquinho onde eu coloquei o CD, dá pra ver o brilhinho dele ali. E do lado de cá, cadê? Aqui. Do lado de cá, uma fenda onde vai passar a luz para você olhar. Esse CD ele funciona como uma tela de refração. São milhares de prismas ali, igual na capa do disco do Pink Floyd. Entra a luz e sai o arco-íris do outro lado. Cada pedacinho ali das trilhas do CD funciona como um prisminha desse. E aí do outro lado você consegue ver o espectro. Você vai ver o arco-íris. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Depende de como você bate a luz, fica um arco-íris do outro lado. Se você olhar nesse arco-íris bem de perto, qualquer um que você formar, você vai conseguir ver algumas pequenas linhas dentro do arco-íris que tem a ver com o que a gente vai estudar aqui. Tá? Utilizando o seu espectroscópio, observe diferentes fontes de luz, como a luz solar, a luz de uma lâmpada fluorescente, luz da chama de uma vela e etc. Preencha a tabela com as informações sobre o espectro observado em cada fonte luminosa, comparando as cores e verificando se as mesmas aparecem de forma igual, uma ao lado da outra, sem interrupções. Característica do espectro contínuo, ou se aparece em destaque, ficando com uma faixa escura entre elas, característica do espectro discreto. Eu usei o meu vagabundinho aqui para ver algumas coisas e mostrar para vocês. Na lâmpada LED, olha como fica as linhas. Tá vendo que tem uma faixinha preta passando ali do azul para o verde, do verde para o azul, e entre o amarelo e o verde também tem mais uma faixinha. Reparem nisso. Esse aqui é o da lâmpada incandescente, aquela que tem o filamentozinho. Ele é um espectro mais contínuo, né? A gente não consegue visualizar direito as faixinhas. Essas faixinhas horizontais que vocês estão vendo é por conta do corte lá de cima, por conta desse cortezinho aqui que tá mal feito. Tá? Então a luz entra de formas diferentes. Então é esse pedaço aqui que vocês têm que observar. Aqui a luz do sol, ela é mais contínua também. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Se a gente conseguisse, aqui que a gente não tem resolução, nada, né? Só para a gente ver algumas diferenças. Se a gente conseguisse dar um zoom aí, a gente conseguiria ver as linhas de emissão do hélio. E esse aqui é o mais visível de todos, o mais legal, da lâmpada fluorescente, essa lâmpada de gás que a gente usa normalmente. Ela tem direitinho as linhas de emissão, dá para você ver certinho. E aí se a gente olhar na tabelinha a emissão nesses pontos, a gente vai saber do que gás que tem dentro da lâmpada que a gente está usando. Beleza? Então voltando aqui, vocês já viram mais ou menos do que a gente está falando. Leia o texto abaixo e responda. Espectros atômicos. Aí tem espectro contínuo, espectro de emissão, espectro de absorção. O espectro contínuo, lembra lá na lâmpada que eu mostrei? A lâmpada incandescente ela tem um espectro mais contínuo, não tem nenhuma faixinha cortando aqui, não tem nenhum corte aqui, né? Depois, espectro de emissão. A lâmpada, a incandescente, tem o mais parecido com esse, né? Você consegue ver mais as linhas do que mais a parte
brilhante do que a parte que não tem luz. Por quê? Porque dentro da lâmpada a gente tem um gás quente. Tá? Então, ó, o elétron salta do nível 3 para o nível 2 e ele emite um nível de energia. Então, esse gás dentro da lâmpada ele está excitado e aí quando você liga a energia elétrica, ele perde essa excitação de alguma forma, né? Ele perde, bem entre aspas, perde, porque ele está sempre rodando ali com os elétrons passando e tal. O gás que está lá dentro ele é ionizado. O átomo do gás que está lá dentro ele é ionizado, ele tem um elétron a mais. Quando você passa a corrente elétrica por ele, ele tende a perder esse elétron e aí ele emite esse espectro que a gente está vendo, que aparece os risquinhos coloridos em vez de aparecer o risquinho preto. No espectro de absorção, que foi uma das outras lâmpadas que eu postei, acho que é do LED, que aparece assim, né, que dá para ver direitinho os risquinhos preto, acontece o contrário. O elétron está no estado normal dele, e aí quando passa a energia por ele se excita, ele ganha energia, e quando ele pula do nível 2 para o nível 4, ele absorve um fóton. Então ele absorve esse espectro aqui. Então aqui ele está absorvendo um pacotinho de energia, está absorvendo um quanta que a gente falou na atividade anterior. Então, no início do século XIX, o cientista alemão Joseph von Fraunhofer descobriu linhas escuras em posições específicas no espectro solar. Posteriormente, descobriu que um gás incandescente emite o mesmo tipo de linhas no espectro. Se estiver aquecido, ele emite luz e as linhas são brilhantes. Se for atravessado por uma luz branca de baixa temperatura, ele absorve a luz, produzindo linhas escuras, que tem um risquinho preto. Para um elemento químico, a posição das linhas de emissão ou absorção é sempre a mesma, porque os átomos são sempre iguais. Tem água, H2O, vai ser sempre H2O. Então o hidrogênio vai sempre absorver energia da mesma forma, o oxigênio vai sempre absorver energia da mesma forma. O mais importante é que cada elemento químico possui um conjunto de linhas no espectro que a caracterizam. É como se fosse a impressão digital desse elemento químico. Isso permite analisar a composição química dos gases de uma chama ou da atmosfera de uma estrela a milhões de anos-luz de distância. O espectro, em geral, constitui-se de diferentes séries de linhas para determinado elemento. A primeira observação foi feita em 1885 pelo J.J. Balmer, que observou uma série de linhas discretas emitidas pelo hidrogênio. Então a gente consegue descobrir do que são feitas as estrelas, qual a atmosfera dos planetas que a gente descobre. Por exemplo, você quer saber a atmosfera lá de, acho que é Urano, que é feita de metano. A gente espera Urano passar em frente ao nosso Sol, né, e a gente recebe a luz do Sol, passa pela atmosfera e a gente recebe do lado de cá no espectrômetro. Como a gente já sabe do que o Sol é feito, a gente faz a subtração, né, a energia do Sol menos a energia que sobrou ali, e a gente sabe que a atmosfera de Urano é de metano. Aí depois a gente mandou sondas para lá e constatou que realmente é de metano. Então esses fatos são já bem testados, a maioria deles, pelo menos aqui no nosso sistema solar, a gente conseguiu provar bastante coisa. Leis de Kirchhoff. Kirchhoff a gente deveria ter abordado no primeiro e segundo bimestre, que ele tem a ver com associação de resistores e tudo mais. Vamos lá. Em seus trabalhos, Kirchhoff extraiu algumas leis empíricas muito úteis no tratamento de espectros. O que é empírica? Você faz o experimento, anota o resultado, faz o experimento, anota o resultado, faz o experimento, anota o resultado. Você tem uma teoria, e aí você faz o experimento. Quando você tem a experiência real, isso é empirismo. Isso é você fazer. Estou com a ideia de tal coisa, então vai fazer, vai ter a experiência empírica daquilo ali. Um corpo opaco muito quente, sólido, líquido, gasoso, emite um espectro contínuo, aquele que é só o arco-íris. Um gás transparente muito quente produz um espectro de linhas brilhantes, que são só as linhas. Ele vem clarinho e tem a linha colorida. O número e a posição dessas linhas depende do elemento químico presente no gás. Se um espectro contínuo emitido por um corpo quente passar por um gás a uma temperatura mais baixa, a presença do gás frio faz surgir linhas escuras, que são os risquinhos pretos. O número e a posição dessas linhas também depende dos elementos químicos presentes no gás. No modelo atômico de Bohr, os elétrons, ao serem excitados por uma fonte externa de energia, saltam de um nível de energia maior. É aquela escadinha que a gente
falou já, né? Você tem os níveis de energia. Então o elétron vai de uma para outra. Quando ele vai, ele absorve energia. Quando ele volta, ele libera um pacotinho de luz. No modelo atômico de Bohr, os elétrons, ao serem excitados por uma fonte externa de energia, saltam para um nível de energia maior, e ao retornarem aos níveis menores, liberam energia na forma de fótons. Como a cor da luz emitida depende da energia entre os níveis envolvidos, e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará uma cor característica para cada elemento. Lembra lá no exercício anterior que a gente fez o cálculo da quantidade de energia que vai quando ele vem do 4 para o 1, do 1 para o 4? No exercício é para fazer 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu peguei só para simplificar. Lembra daquilo? Cada, cada átomo, cada elemento químico. Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Pronto, branquinho de novo. Cada elemento químico absorve ou emite energia de uma forma diferente, porque quando ele está conectado lá, e a parte da química, né, você tem as ligações iônicas, covalentes, aquele monte de coisa. Cada arranjo atômico que tem lá dentro deixa o elétron mais preso ali, então ele precisa de mais energia para pular, para dar um salto, ou ele precisa de menos energia para dar esse salto. Às vezes você tem o carbono, acho que tem 2 elétrons na última camada. Esses 2 elétrons tendem a se soltar muito fácil, então ele precisa de menos energia. E aí cada elemento químico tem essa impressão digital. Tá? Tá. Explique o que é um espectro. Bom, espectro é a faixa de comprimento de onda de luz. Aquela faixa toda. Você tem um espectro eletromagnético. Ele vai do raio X, do raio gama, até o micro-ondas, rádio e tudo mais. E a gente tem ali no meio o espectro de luz visível. Então, espectro é o pedacinho de onda que você está estudando. Qual a grande aplicabilidade dos espectros para a identificação dos materiais? Pô, falamos, né? Com o espectro a gente consegue saber a composição de um corpo que está, sabe, de uma nebulosa que está a milhões de anos-luz de distância. A gente consegue saber, aquela nebulosa é rica em nitrogênio, hidrogênio, carbono, tá? Qual a relação entre um espectro de absorção e um espectro de emissão? No espectro de emissão, o gás que está com seus elétrons excitados, ele libera energia em forma de radiação eletromagnética. E aí, cada pacotinho que ele libera, que são os valores de energia que são quantizados, ele libera X pacotinhos. Quando ele libera os pacotinhos, você tem a formação de linhas coloridas. E o outro não é emissão. Esse foi o de... Qual que eu falei? De emissão, né? Quando você tem a linha, ele é de emissão. Já no absorção é o contrário. Primeiro você tem lá o bagulho que está normal, a luz passa por aquele lugar e esse lugar vai absorver a luz. Então você tem lá a luz da estrela passando pela atmosfera de um planeta e você perde energia dessa luz quando você vai medir. Então, em um caso, você tem o gás emitindo, no outro você tem uma luz que passa pelo gás e aí você recebe do outro lado. Então, quando ela passa por esse gás, as moléculas do gás vão absorver essa energia, esses pacotinhos de energia, e aí você tem um corte preto no seu espectro. Que mais? Sabendo que a energia absorvida ou liberada é dada pela expressão ΔE igual a H vezes frequência, qual é a frequência de um fóton emitido por um elétron que salta do nível 4 para o nível 1 num átomo de hidrogênio? Considere a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15 elétron-volts. Tá, então tá, vamos brincar de matemática. Então, beleza, estão aqui os nossos dados. Eu tenho lá a constante de Planck, que é 4,1 vezes 10 a menos 15. Eu copiei 19. Deixa eu mudar, pera aí. Menos 15. Nossa, que horrível. Nossa, perdi tudo que eu tava aqui.
Constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15. A energia no nível 4, menos 0,85 eletronvolts. E o nível 1, menos 13,6 eletronvolts. Beleza. Bota por escrito aqui. Gente, o que é esse delta? Lembra, sempre que vocês virem esse bagulhinho aqui, essa desgracinha desse triangulinho, é o maior menos o menor. Então eu vou ter o delta E, que é o 4 menos o 1. Oh, caramba. Tá, fiz bagunça, fiz caca aqui. Achei. Tá? Então delta E é o maior. Caramba, desenho, né? Menos 13,6 menos 0,85. Oh, não, caramba. Apaga. Apaga. Ixi, não vai caber. Vamos aqui embaixo. Menos 13,6 menos 0,85 é igual ao constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, vezes a frequência. Aqui eu vou ter que é 13,6 menos com menos mais 0,85. 14,45. Igual 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes F. Isola o F. 14,45 dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15, que é igual a frequência. Isso vai dar uma frequência, eu vou olhar na minha cola aqui, 3,11 vezes 10 a 15, frequência em Hertz. Faz de conta que vocês estão conseguindo entender o que está escrito aqui, tá? Mas é isso. É aplicação de fórmula matemática, aquela coisa sempre babinha, sempre eu nem dou muita bola, não me dedico muito a perder tempo com isso, porque eu preciso que vocês lembrem no exercício desse. Vocês vão ter que identificar o que são os dados do exercício. Ver a frequência, você tem que saber que frequência é isso aqui. Tem que saber que você tem os dados aqui dos dois níveis de energia e você tem o delta E, você tem que saber que esse é o delta. O H você já tem, você tem que identificar isso. Você tem que pegar o exercício, a parte falada da física e traduzir para a parte matemática. Daqui para baixo, tudo isso que está em vermelho, não ligo. Sinceramente, aqui é matemática. Aplicação de fórmula matemática, o problema de vocês é com outro professor. Tá? Para mim, não faço muita questão. Bom, é isso. Nossa, ficou longo esse vídeo. É isso aí, beleza? Depois eu volto com a próxima atividade.